Muito bem. Primeiro eu quero reconhecer vocês. Uau, vocês são muito corajosos. Vocês estão aqui esperando eu falar e vocês não sabiam nem o que eu ia falar. Não tinha nem o nome da palestra. Então, parabéns pela coragem. Realmente eu reconheço cada um de vocês. Eu me sinto honrada com isso. Muito obrigada por todo mundo que está aqui. Eu sou a Gisele Redler e é uma honra para mim estar diante de vocês e falando com vocês hoje. Muito obrigada. Então, agora que vocês estão aqui, voltaram do intervalo, eu quero convidar vocês, primeiramente, a estarem aqui. Então, sente o teu corpo agora, simplesmente sente. Sente a temperatura da sala. E fala para ti, agora eu estou aqui. Eu estou aqui sentada nessa cadeira. Sente a tua roupa. Sente a tua temperatura corporal. Sente os teus órgãos. Chega aqui na sala. Convida o teu corpo para estar aqui agora. Muito bem. Muito obrigada. Vou dar uma respirada. Estamos aqui. Muito bem. Bem-vindos. Obrigada. Então, eu vou falar para vocês o que faz com que as pessoas se tornem mais saudáveis e felizes. Uau! É uma responsabilidade falar sobre isso. E por que eu decidi trazer isso, falar sobre isso com vocês? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta. Vocês têm noção do impacto do trabalho de vocês, que o trabalho de vocês tem com as pessoas que vão até vocês? Vocês já pararam para pensar isso? Quem aqui é nutricionista? Quem aqui é dentista? Quem aqui é médico? Okay. Quem aqui é fisioterapeuta? Temos? Temos fisioterapeuta. Farmacêutico? Psicólogo? Terapeuta? Estudante? Algo que eu não falei? O que é algo que eu não falei? Leigo? Oi? Engenheiro? Médico veterinário? O que mais? Profissional de educação física? Uau! Oi? Administradores. Olha que incrível isso. O que faltou? Publicitária, colega. Então, todos nós representamos uma autoridade. Nós somos expert em algum assunto. E as pessoas que chegam até nós, aquilo que a gente fala soa para elas de uma forma importante. E muitas vezes, essa forma pode ser definitiva para aquela pessoa que está nos ouvindo. Então, dependendo como o profissional como vocês, ele se comporta, como ele fala e o que ele fala, ele pode alterar o estado emocional da pessoa que está ali diante de vocês. Então, eu convido vocês a olharem para isso e terem consciência dessa incrível responsabilidade que vocês têm. E não é pouca responsabilidade. Vocês são autoridades. E como autoridades, vocês podem escolher, se quiserem, serem também agentes de transformação para as pessoas que escolherem passar por vocês. Então, imagina que vocês não são apenas
Nutricionistas, médicos, farmacêuticos, publicitários, administradores, terapeutas. Vocês são agentes de transformação. E saber o que faz com que as pessoas se tornem mais saudáveis e felizes pode virar o jogo de vocês. E impactar a vida dos indivíduos que estão ali na frente de vocês. Eu quero compartilhar algo com vocês. Isso que eu vou compartilhar com vocês, eu pensei muito se eu deveria ou não compartilhar. Mas aí eu decidi que sim. Até para vocês entenderem o porquê que eu estudo questões sobre felicidade. E sobre se importar. E sobre transformação. Então eu vou te levar para o meu passado. Eu sou publicitária. Eu estou numa fase da minha vida, então, que o meu trabalho é desenvolver catálogos de moda para lojistas e para marcas. Então, o meu trabalho é contratar modelos, fazer todo aquele trabalho da campanha mesmo, contratar equipe fotográfica e montar material publicitário e lançar essas empresas, então, com as suas marcas no mercado. Então, a gente trabalhava bastante com isso. Eu viajava bastante, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu moro em Porto Alegre. E durante essa época, essa fase da minha vida, eu me sinto muito sozinha. E o engraçado é que eu trabalho com muita gente. Então, apesar de trabalhar com muita gente e fazer um trabalho considerado importante, eu me sinto sozinha. Eu estou divorciada, eu tenho um filho, e tem muitas pessoas na minha volta. No entanto, eu me sinto só. E eu saio por aí com um belo sorriso no rosto, mas, na verdade, eu estou quebrada por dentro. Na verdade, eu tenho muito medo, eu tenho medo das pessoas, eu tenho medo do que vão pensar de mim, eu tenho medo de decepcionar elas. Eu sinto muito medo. E nessa fase do se sentir sozinha e tudo mais, eu conheço um rapaz. Um belo de um rapaz. E a gente começa a conversar. Então, a gente se conecta rapidamente e a gente conversa bastante. E aí eu já não me sinto assim, quando eu estou com ele, eu não me sinto assim tão quebrada, sabe? Eu não me sinto assim tão infeliz, tão chateada, eu me sinto bem com ele. Uau, ele é tão bonito. Ele parece que me entende, sabe? E a gente passa a ter um relacionamento. E rapidamente a gente mora junto. Então a gente começa a morar junto, nós entramos em um relacionamento. E quando eu estou com ele, eu me sinto muito bem. Eu me sinto plena. Aí eu entendo, cara, eu acho que é isso que é felicidade. E aí o tempo passa alguns meses, e aquela sensação de vazio volta. Eu começo de novo a me sentir sozinha. De novo eu me sinto chateada, de novo eu me sinto infeliz. E aí a gente começa a ter alguns problemas de relacionamento. E coisas estranhas começam a acontecer. Eu sinto que eu não tenho o controle, nem meu, nem dele, nem de nada. Coisas estranhas acontecem e ele começa a viajar, ele tem algumas viagens, e durante essas viagens, é como se eu não conseguisse acessar ele. Então eu fico de novo pensando, cara, que droga isso. De novo isso. De novo essa dificuldade, de novo essa sensação de infelicidade. E na última viagem que ele fez, ele ficou alguns dias fora, eu recebo uma mensagem de uma moça.
que me fala que ela é a namorada dele. E aí ela fala que ela caiu em um golpe dele. E que ele tinha roubado o dinheiro dela. E aí, passa 2 dias, eu recebo outra mensagem de uma outra moça que também foi vítima de um golpe do meu marido. Passa uma semana, novamente, aí eu recebo uma ligação de uma moça que recebeu um golpe e perdeu boa parte do dinheiro dela. Então eu descubro que o meu marido é um golpista de mulheres. E que eu própria tinha caído em um golpe. E eu descubro isso tarde demais. Porque eu já tinha feito um empréstimo no banco alto e eu tinha emprestado esse dinheiro para ele, um valor que eu jamais ia ter condições de pagar. E ali eu me vejo com medo, com culpa, decepcionada, me achando burra, me achando uma idiota, me achando incompetente como mulher, incompetente como mãe, achando que eu não sirvo para nada, achando que eu não tenho condições de analisar as pessoas, quem é bom, quem não é. Enfim, me sinto destruída. E eu também sinto muita raiva. Muita raiva dele, muita raiva minha, muita raiva de tudo. E aí eu percebo que um dos meus trabalhos, então, como eu falei para vocês, que era de fotografia, eu tinha equipamentos fotográficos, e eu percebo que eles sumiram, desapareceram. Então eu me vejo sem o meu equipamento para poder trabalhar, me vejo com uma dívida muito alta no banco, que eu nunca iria ter condições de pagar, me vejo destruída enquanto mulher, me vejo destruída enquanto ser humano. E aí eu me vejo no fundo do poço. E quando eu estou lá no fundo do poço, e eu acho que está uma droga tudo, que não pode piorar, as coisas pioram mais ainda. Aí eu descubro que eu desenvolvi a síndrome do pânico e a depressão. Então, muitas vezes, porque vocês sabem, né? A síndrome do pânico não tem hora para chegar. E eu sou sozinha, tenho um filho para sustentar, então eu dependo do meu trabalho para viver. E aí, eu muitas vezes estou indo em reunião com algum cliente e no meio do caminho eu não consigo ir. E aí eu percebo que eu não controlo mais nem o meu corpo, eu não controlo mais a minha mente, eu não controlo mais nada. E aí eu estou lá, no fundo do poço, e eu começo a fazer perguntas como essa. Cara, sobre felicidade. Isso é uma utopia. Felicidade não existe, é uma droga, eu não quero mais viver. Não tenho o menor motivo para viver. Só que eu também me dou conta que se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer, porque afinal de contas eu sou uma pessoa sozinha. E aí eu decido buscar ajuda profissional. E nessa ajuda profissional, esse médico ouve o meu relato, escuta tudo aquilo que eu tinha para falar, compartilhar, escuta o meu medo, o meu drama, escuta toda a minha dor, minha raiva. E ele me fala uma frase que me marcou profundamente. Quando eu fui falar com esse médico, eu estava como se eu tivesse com uma parede na minha frente. Era literalmente uma parede. E ele me falou muitas coisas aquele dia, mas ele me falou uma frase. Que ele disse o seguinte: Gi, procura ter outras emoções. Isso pode ser algo muito simples que ele falou. Só que quando ele falou isso, é como se ele tivesse tirado essa parede da minha frente. E eu pensei assim, cara,
é possível eu buscar ter outras emoções? Eu posso buscar isso? Então, ele me fez entender que eu estava escolhendo me sentir com raiva, com medo, com culpa e toda aquela dor, que era uma escolha minha. Aliás, o nome desse evento, A Escolha, tem muito a ver com essas coisas e com essas questões que nós passamos. E quando a gente se deu conta que é uma escolha a forma que a gente vê a coisa e a forma que a gente lida com as nossas emoções. E aí foi a partir dali que eu decidi que eu ia escolher outras emoções. Que eu ia escolher descobrir como sair dali e descobrir como criar outras coisas. E aí eu comecei a fazer muitos trabalhos, muitos cursos, e especialmente então sobre a felicidade e sobre o nosso impacto com as pessoas, o que a gente pode fazer com as pessoas e como alterar as emoções dela. Bom, então eu quero te mostrar um estudo que vai embasar o que eu vou falar para ti hoje sobre felicidade. Mas antes de mostrar esse estudo, eu quero te mostrar essa pesquisa aqui, ó. Eles fizeram uma pesquisa com a nova geração do milênio. Pegaram jovens e perguntaram para esses jovens americanos quais as metas mais importantes na sua vida. Tentem adivinhar. O que esses jovens falaram? Olha só quais são as metas. 80% tem meta ficar rico. E 50% tem a meta de ficar famoso. Bom, e será que a felicidade tem a ver com isso, com ficar rico e ficar famoso, né? Então, por isso eu quis te trazer essa pesquisa. Mas vamos lá. Te trouxe esse estudo do desenvolvimento do adulto. Cara, esse estudo, ele tem um objetivo muito claro. O objetivo dele é responder a essa pergunta. O que realmente faz com que as pessoas cresçam mais saudáveis e felizes? Eu não sei se alguém já ouviu falar desse estudo. Esse estudo é o estudo mais longo sobre felicidade. Esse estudo já tem 78 anos de duração. Então, como aconteceu o estudo? Ele iniciou em 1941, então, e ele segue até hoje, o estudo não acabou, inclusive o estudo está na segunda geração já. Eles pegaram 724 homens, e eles acompanharam esses homens, alguns desde os 19 anos, eu coloquei ali até a linha do tempo, e para mostrar um homem do 19, depois aos 47, aos 82 anos. E aí, então, tinha dois grupos. Um grupo tinha 268 homens, estudantes de Harvard, com cerca de 19 anos de idade. O outro grupo era composto de 456 garotos, entre 11 e 16 anos, moradores dos bairros mais pobres de Boston. E justamente eles quiseram pegar essas pessoas para ter essa diferenciação de classe social. E eles acompanharam essas pessoas, esses homens, desde a adolescência até a velhice, e a maioria até a sua morte, porque a maioria já faleceu. Tem 60 e poucas pessoas vivas ainda. Eles acompanharam toda a jornada dessas pessoas para responder a essa pergunta: o que faz com que as pessoas sejam felizes? Aí, então, eles eram questionados sobre a sua saúde física, carreira, relacionamentos, e os exames também laboratoriais, eles eram passados, eles fizeram um teste de DNA também. As conversas que esses homens tinham com as suas esposas, conversas mais íntimas, os cientistas tinham acesso, principalmente aquelas conversas em momentos de maiores desafios da vida.
Então, algumas dessas pessoas, alguns se tornaram pedreiros, outros médicos, outros advogados, operários, e um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. O Kennedy fez parte desse estudo. Então, a cada 2 anos, todos os participantes respondiam perguntas sobre a sua saúde física, saúde mental, a qualidade do casamento, carreira, férias e outros aspectos da vida. Depois, conforme eles foram tendo filhos, os filhos também respondiam questionários. O resultado do estudo: o alcoolismo é uma desordem de grande poder destrutivo. Então, ele foi a principal causa de divórcio entre os homens do estudo e suas esposas. Ele teve relação com neurose e com depressão, juntamente com tabagismo, foi o maior contribuinte para a morte precoce dos pacientes. E olha que interessante isso, o sucesso financeiro, segundo esse estudo, não depende do QI, não depende da inteligência. Ele depende dos relacionamentos íntimos. Então, dos participantes, aqueles que pontuaram mais, no calor dos seus relacionamentos, quando eles estavam em paz completos nos seus relacionamentos, eles ganharam mais, em média, $141 mil por ano, dos seus salários mais altos, entre os que tinham QI na faixa de 110. E os com QI acima de 150, não houve diferença. Ou seja, ter bons relacionamentos faz com que a gente ganhe mais dinheiro. O relacionamento com pai e mãe durante a infância influencia na ansiedade, sucesso e na realização da vida adulta. Os homens que eram mais próximos de suas mães durante a infância ganharam, em média, $87 mil a mais por ano do que os que eram mais distantes das mães. E esses mais distantes tinham mais propensão a desenvolver demência na terceira idade. E eu quero te contar que esse estudo fez muita diferença na minha vida. Eu ainda vou concluir ele, mas eu só quero te contar que... Lembra que eu comecei a te falar o quanto eu me sentia infeliz, incompleta, e eu já estava no meu segundo relacionamento, e aconteceu aquilo tudo. Foi aí que eu comecei a olhar mais para os meus relacionamentos. Meu relacionamento com pai e mãe era horrível, era distante, não existia. Então, eu tinha um vazio tão grande de relacionamento que eu queria buscar com outras pessoas, só que essas outras pessoas jamais iam preencher esse vazio, esse buraco que estava aqui. Porque eu não tinha uma base formada, não tem nada a ver com é culpa do pai e mãe. Não, eu mesmo não buscava depois. Até que essa ficha caiu sobre os relacionamentos. E foi aí que eu pude resgatar esse relacionamento com pai e com mãe. E aí as coisas começaram a mudar de forma. Então, afinal, o que realmente faz com que as pessoas cresçam mais saudáveis e felizes? Qual é a resposta para essa pergunta de 78 anos? A resposta é relacionamentos. Relacionamentos íntimos nos tornam mais saudáveis e felizes. E assim como eu estava, a maioria de nós está numa multidão e se sente sozinho. Por quê? Porque nós não aprendemos a nos relacionar. Nós aprendemos muito a sair de casa assim. Né? Tem que sorrir para as pessoas.
Coloca um sorriso no rosto. Menina, se comporta direitinho. Ah, mãe, mas eu não quero. Não importa o que tu quer. Põe um sorriso no rosto e fala que está tudo bem. Está tudo bem. Então, a gente aprende a fazer uma cara feliz, a dizer que está tudo bem para todo mundo, e a gente não aprende a se relacionar com a pessoa e realmente falar o que está aqui. Aí, quando chega em casa, de noite, normalmente, isso aqui vira isso aqui. Tu não aguenta. Esse sorriso aqui tu não aguenta. Aí tu faz isso aqui. E no meu caso, muitas vezes, isso aqui. Então eu chegava em casa achando a vida uma droga. E o que esse estudo me trouxe, o que esse estudo me traz, é que isso acontecia porque eu não conseguia me conectar com as pessoas. Só que eu não conseguia me conectar com as pessoas porque eu não estava conectada comigo mesma. Então, para se ter bons relacionamentos com as pessoas, a gente tem que ter um bom relacionamento com a gente. E o primeiro bom relacionamento é com a gente mesmo. Faz sentido para vocês isso? São os relacionamentos íntimos ao longo da vida que têm maior impacto positivo no crescimento profissional, pessoal, mental e físico. Felicidade é amor. O George é um ex-diretor do projeto. Esse projeto, como é um projeto muito longo, eu falei que era na segunda, mas não, já está na terceira direção do projeto. E ele segue até hoje. É impressionante, é lindo de ler esse projeto. Aliás, eu sugiro que vocês leiam, tem muita coisa valiosa ali para a gente entender um pouco mais sobre os relacionamentos e sobre o ser humano. Se um peixe fosse fazer um curso de desenvolvimento pessoal ou profissional, o que será que esse peixe iria estudar? Provavelmente ele ia estudar nadar melhor, com mais vigor, com mais força, como ser o primeiro a chegar lá no ponto de chegada. Ele ia estudar coisas assim, provavelmente. E muito provavelmente, o que ele não estudaria é sobre a água. Porque a água para os peixes, ela é invisível. Ela está ali, mas ele não percebe. E a água em que nós nadamos são os relacionamentos. A gente não percebe o poder disso. Então, quando um paciente chega até vocês, e lembre que vocês são uma autoridade para essas pessoas estão se relacionando com vocês. E vocês estão se relacionando com ela. Só que como vocês são autoridade, o impacto que sai das palavras de vocês, dependendo do que vocês vão falar para esse ser humano, pode transformar a vida dele. Assim como esse médico falou essa frase para vocês, procure outras emoções, e transformou a minha vida, aquilo que ele disse. A Bárbara Fredrickson, ela é uma cientista também, ela tem vários estudos sobre felicidade, e ela tem esse livro, Amor.0. E ela fala sobre, existe nós aqui, existe eu, existe você, e existe essa coisa entre nós. Essa coisa entre nós é o relacionamento. Essa coisa que existe aqui, ela chama de ressonância da positividade, que é isso que está aqui. Eu te encontrei, Lu, no aeroporto, e nós nos relacionamos ali. A gente parou, a gente tomou um café, a gente conversou.
Então, a gente estava se relacionando. E a forma que tu se relaciona comigo é diferente da forma que tu pode se relacionar com o Jorge, que está do teu lado. E é diferente da forma que tu vai se relacionar com o teu marido. Ou com o Gabriel, ou qualquer outra coisa. Porque isso aqui é uma coisa viva. Esse relacionamento é vivo. É único. E é especial, é altamente especial. Com cada pessoa, que é essa água que a gente nada, que é esse relacionamento, é algo brutalmente especial. Então, que a Barbara Fredrickson chama de ressonância da positividade. Tem esse estudo do Isaac, eu não consigo falar o nome dele, Isaac. Ele fez esse estudo sobre se valorizar e sobre sentir-se valorizado. Esse estudo fala muito sobre o se importar. E aí, ele fala que o se importar com o outro tem a ver o quanto que eu me sinto valorizado e o quanto eu valorizo o outro. O quanto eu agrego valor para o outro. E que ele é uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo. Então, se eu me sinto valorizado internamente, eu vou retribuir externamente, agregando valor. Todo mundo ganha. Então, se eu me importo contigo, e eu demonstro para ti que eu me importo contigo, eu estou agregando valor na tua vida. E tu vai retribuir isso externamente, agregando valor na minha. É uma via de mão dupla. Então, algumas das necessidades que nós, como seres humanos, indivíduos, temos, é a necessidade de pertencer. Isso é nosso. Faz parte de quem a gente é. A gente quer ser incluído. A gente quer fazer a diferença. Isso é muito importante. Ter essa clareza dentro de nós. Que é uma necessidade nossa fazer diferença para o outro. E de pertencer também. De se sentir digno. Então, e tudo isso é resumido em se sentir valorizado e agregar valor. Essas duas forças motivacionais realmente são essenciais em nossas vidas. Então, eu sugiro que vocês escrevam aí. Isso é muito importante. Se sentir valorizado e agregar valor são duas forças essenciais na nossa vida. Por exemplo, se eu trabalho em algum lugar e eu sinto que nesse lugar eu não estou sendo valorizada pelo trabalho que eu estou fazendo, eu vou ser infeliz ali. Eu vou trabalhar de forma infeliz. Só que, se eu trabalho em um lugar onde eu sou valorizada e eu sinto que eu não estou agregando valor, eu não vou ficar muito tempo nesse trabalho. Porque essas duas forças são importantes. Agregar valor e se sentir valorizado. E é importante que a gente saiba disso quando a gente está lidando com o ser humano que está na nossa frente. Isso é importante para ele, se sentir valorizado. E sentir que ele, de alguma forma, está agregando valor para a vida dele. Então, esse círculo de importância é como a cola que liga as conexões humanas. Valorizar, sentir-se valorizado e agregar valor. Lembra que eu falei para vocês que vocês são especialistas, que vocês são experts, e vocês são autoridades na vida dos pacientes de vocês? Essa clareza é fundamental que vocês tenham. Sabe, quem nunca foi em um especialista, quem nunca foi em um médico, e é um especialista de alguma forma, e tu sentiu que aquele cara lidou contigo de forma automática. E é horrível essa sensação. Tu sente, sei lá, um pedaço de carne.
não é? Tu sente que não... Tu não teve isso, não teve agregar valor, não teve conexão alguma. Teve só tu te sentiu... A gente sente quase que, sei lá, um pedaço de carne. É estranho, é esquisito quando não tem essa coisa do relacionamento. E quando, na verdade, é um olhar, é um jeito de falar, que vocês, como autoridade, podem transformar o ser humano que está na frente de vocês. Então, nós temos alguns tipos de conexões. E essas conexões, elas constroem resiliência. Nós temos... Quando a gente tem alguma questão para resolver, a gente pode procurar especialistas. Vocês, por exemplo. Foi o que eu fiz quando eu estava precisando de ajuda e eu estava passando por aquela situação que eu contei para vocês há anos atrás. Eu fui procurar um especialista. Então, eu fui, me conectei com ele e ele me deu o diagnóstico dele e eu lidei com aquilo. Então, os especialistas são médicos, nutricionistas, são acupunturista, enfim, o cara ali do vídeo, ele é um especialista, que cuida do áudio, é um especialista. Então, a gente buscou especialistas para fazer esse evento. Então, eu não vou pedir para um médico cuidar da filmagem, eu vou pedir para um especialista. Assim como eu não vou pedir para o cara da filmagem olhar meu exame. Certo? Então, quando a gente faz isso e procura especialistas, a gente se sente seguro. Então, é uma forma de se relacionar. A gente se relaciona com os especialistas. E aí a gente constrói resiliência. Outra forma de se conectar para construir resiliência são especialistas sem credencial. O que é um especialista sem credencial? São pessoas que já passaram por algumas situações e, por isso, então, elas são outro tipo de especialista. Por exemplo, tem pessoas que se divorciam e começam a conversar com pessoas que se divorciaram. E essa conexão gera resiliência. Ou pessoas que estão passando por... filhos que estão passando por algumas questões no colégio, conversam com outros pais que passaram por aquilo. Então, essa conexão gera resiliência também. Mas tem uma outra, que é o coro. Vamos chamar de coro. Quem é o coro? O coro são aquelas pessoas que tu liga às 3 da manhã quando algo acontece. São aquelas pessoas que quando algo grandioso acontece na nossa vida, a gente quer contar para elas. São aquelas pessoas que quando a gente está fudido, a gente quer falar com elas. São essas pessoas. Esse é o coro. Então, alguns de vocês podem achar que o coro de vocês é pequeno. Alguns de vocês perceberam que no coro de vocês tem... A maioria é da família? Alguns de vocês, o coro, são amigos? Alguém sentiu um pouco de tristeza quando estava pensando de quem é o coro? Alguém se deu conta que tem alguém do coro que vocês já não falam há muito tempo? Alguém escreveu o nome de um amigo peludo no coro? Alguém escreveu o próprio nome no coro? Escrevam o seu nome no coro. Nós devemos ser o nosso maior coro. Porque tudo começa pela gente. Os nossos relacionamentos com os outros começam pela gente. Então, você deve ser o seu maior coro.
ser uma reflexão, tá? Como tu se sentiu pensando no seu couro. Porque naturalmente a gente não tem a tendência de pensar nisso. A gente não tem a tendência de dar a devida atenção a quem é o nosso couro. E ao couro de quem nós pertencemos. O que eu posso fazer para cuidar de mim hoje, já que eu faço parte do meu próprio couro? Quais coisas, quais infinitas coisas eu poderia estar fazendo e eu não estou fazendo hoje? A diferença que faz a gente se relacionar, estar presente para o nosso couro. Então, independente do número de pessoas que estejam no seu couro, independente se o seu couro mudou ao longo da vida ou não mudou, ou se ele muda todo mês ou todo ano, não tem nada de errado. Mas preserve o seu couro. E seja o couro dos outros. E tu pode ser o couro dos outros quando vocês estiverem no stand. Se relacionando com alguém nos stands, na hora do almoço, no banheiro. Tu pode estar sendo o couro dessa pessoa e nem perceber isso. Então, o que eu quero te mostrar hoje e te oferecer hoje é não perde a oportunidade de ser o couro de alguém. Não perde a oportunidade de ser o couro do teu paciente, das pessoas que vocês veem, das pessoas que vocês se relacionam. E eu quero te mostrar esse estudo também da Bárbara Fredrickson. Eu já citei ela, e eu gosto muito de citar ela, por causa dos estudos que ela faz. Ela fez um estudo muito parecido com o que a gente fez hoje, tá? Que nesse estudo, ela pegou pessoas para refletirem sobre seus coros, sobre seus relacionamentos. Então, uma parte das pessoas apenas refletiu durante alguns dias sobre as relações, sobre as pessoas que passam pelas suas vidas, sobre as suas conexões diárias. E o outro grupo, então o grupo controle, fez a reflexão de pensar sobre essas pessoas, mas além disso, fez uma meditação, pensando nessas pessoas. Então foram dois grupos. E os cientistas, eles fizeram isso pensando que essas pessoas que fossem pensar sobre os relacionamentos e praticar a meditação de amor e generosidade, eles iriam reforçar mais as suas conexões dos relacionamentos, suas conexões humanas durante o dia. E eles estavam certos, realmente. O grupo que pensou e meditou, ele reforçou as suas conexões. Mas o mais surpreendente desse estudo não foi isso. O mais surpreendente desse estudo é que o grupo que só pensou no seu couro também reforçou as suas conexões, os seus relacionamentos, exatamente como nós fizemos hoje. E, então, só para reforçar, para não esquecer, porque isso é importante, só refletir sobre as interações, suas conexões sociais e emoções positivas aumentaram. E a meditação, essa é a meditação que o outro grupo que meditou fez. Eu quero te oferecer agora, te convidar para fazer. Muito rápido, não precisa nem botar música lá, nada, é rapidinho. Apenas vamos testar essa meditação, então, que a Bárbara, nesse estudo, fez. Então, basicamente, agora eu te convido para pensar. Vocês fizeram um trabalho antes de pensar no seu couro. Coloque essas pessoas na tua frente agora. E pensa nessas pessoas, ou nessa pessoa. Não importa. Ou pense em você mesmo. Não importa. Mas coloque essas pessoas na tua frente agora. Que você seja feliz. Que você seja saudável.
que você esteja seguro. Que você viva em paz. Continue assim como você está agora. Segue assim. Só que agora, caso tu não tenha se colocado na tua frente ainda, agora tu coloca a ti na tua frente. Que eu seja feliz. Que eu seja saudável. Que eu esteja seguro. Que eu viva em paz. Respira e volta. Não sente que expande? Expande, né? É bom pensar nas pessoas que fazem parte do nosso coro. É bom exalar amor para essas pessoas e pensar com amor nessas pessoas. E pensar na gente também com amor. Quando a gente deseja essas coisas para as pessoas, a gente consegue fortalecer melhor as emoções nos relacionamentos. Ia pedir para fazer uma atividade agora que não vai dar tempo, mas a gente vai fazer uma outra oportunidade. E aí, quero terminar então falando essa frase do Tal Ben-Shahar. Quando você aprecia o bom aprecia. E o meu convite agora, então, a gente vai sair para o almoço. E meu convite é que vocês aproveitem a oportunidade do almoço para se relacionar de verdade. Estando presente para cada interação humana. Cada pessoa que vocês forem ver. Pessoa que faz a limpeza no banheiro, o pessoal do stand, o colega, quem chamar vocês no WhatsApp. Independente, estejam presentes para aquelas pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E nós voltamos. Obrigada.